O círculo foi traçado e você para dentro dele foi invocado. Seja bem-vindo, meu caro ouvinte, e se aproxime, pois já daremos início ao ritual. Bom, eu sei que eu ando meio sumida, mas é porque eu fico com muita coisa na cabeça. Eu sou uma pessoa super detalhista, sabe? Então eu acabo querendo fazer as coisas de uma forma super organizada e detalhada, pegando todas as referências e não sei o quê. E assim, às vezes com o conhecimento que eu já tenho na cabeça, eu consigo pegar todas as referências e fazer um negócio simples sem elaborar tanto. Que às vezes eu fico gravando vídeo à torta e à direita e fico me perdendo. Eu regravo tantas vezes que eu nem sei mais o que eu tô falando. E eu já sou a voada normal. Imagine quando você já tá ali no meio, você não sabe nem o que você tá falando mais. Tanto que você repetiu, você não sabe nem onde você tá. Pois é, então vou fazer uma coisa mais fluida que eu acho que vai ficar melhor. Enfim, vamos parar de enrolação e vamos para o tema. O tema de hoje é História da Bruxaria. E esse tema é muito importante e muito negligenciado, porque muita gente acha que História da Bruxaria é um tema que se resume à Inquisição e, enfim, é tratado de uma forma muito leviana, até pelos próprios livros de bruxaria. E assim, os livros de bruxaria não têm a menor responsabilidade em te ensinar história, esse papel é seu. Você que tem que querer aprender, né? Porque... Mas assim, muitas pessoas não entendem a importância de estudar história, né? Que é triste. Aí uma coisa também não ajuda a outra. Fora que os próprios livros de bruxaria já romantizam demais o assunto e trazem um revisionismo assim que às vezes dá vergonha alheia. Como dizem os jovens, cringe. Como se eu fosse muito velha, né? Mas enfim. E aí o melhor jeito assim de você estudar a história da bruxaria é através de materiais historiográficos, científicos, porque tudo lá está muito bem definido. Eles vão explicar muito bem qual definição eles estão dando para as pessoas poderem alinhar vocabulário e não ficarem discutindo coisas diferentes. Que isso é muito comum, né? Enfim, mas voltando para a questão da importância de estudar história, a gente não tá ali estudando história só para saber quantas pessoas morreram e só para jogar na cara dos cristãos. Vocês perseguiram a gente. Não é bem assim, gente. A gente tem que entender esse local de onde a gente está se colocando, né? De onde a gente está falando, de onde a gente vem. Porque senão muita coisa vai perder totalmente o sentido e vão aparecer muitas incoerências como aparecem. Sabe? Por exemplo, tem algumas coisas que são cagação de regra. Tipo assim, você não pode, você tem que seguir isso e aquilo. Isso é coisa de quem não entende nada da história da bruxaria, porque pasme, a bruxaria ela nasce da exclusão e do que não é aceito. Aí você que está nesse local de excluído, de não aceito, de pessoa que vive ouvindo que você deve aceitar Jesus, aí você quer cagar a regra. Aí não, meu filho. Já, só nisso aí já dá pra perceber que é incoerente, né? Pois é. Isso a gente sabe graças ao quê? A história da bruxaria. Porém, estudar a história da bruxaria através de materiais acadêmicos, artigos, livros, escritos por historiadores competentes, às vezes também pode ser um papel bem confuso para quem não entende muito de como funciona a teoria historiográfica. Eu fiz história por 6 semestres e, cara, me abriu muito a mente, assim, quando eu fiz história. E eu comecei a entender as coisas que eu não entendia. Porque antes de entrar na faculdade de história, eu via diversos livros dando
500 explicações diferentes, as coisas não batiam, eu ficava, é o quê? No que eu acredito? Não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas aí, entendendo melhor as definições que cada pessoa dava, dava para conceber melhor o que estavam falando, né? Porque eu acho que muito iniciante na bruxaria, que vê aquele lado romantizado, passado pelos livros de bruxaria, que sempre houve aquele lado, o recorte da Wicca do que é bruxaria, né? Só que assim, a Wicca é um tipo de bruxaria, tá? Ela não se apropriou de toda a bruxaria. Continua existindo outras bruxarias que vieram antes e que vieram depois. E que coexistem. Então, assim, é um pouco excludente você se basear só nesse recorte, né? Enfim. Aí a pessoa que vem desse recorte, né, desses autores e tal, que não tem problema nenhum, eles são ótimos, mas é importante as pessoas saberem de que eles vêm desse local. Aí ficam indignados quando falam, ai, não, de maldições, de diabolismo relacionado à bruxaria, e elas se sentem atacadas porque ouvem. Não, bruxas não adoram o demônio. Isso é uma grande injustiça, estou me sentindo injustiçada. Ou injustiçado, ou injustiçade, sei lá. Sendo que essa insatisfação poderia ser preenchida com entender a perspectiva da qual a história está tratando. Que também acontece muito, gente. De gente, eu não vou estudar esses historiadores porque eles são todos brancos e preconceituosos, então eles só vão falar mentiras. E não é assim, gente. Essas pessoas estão olhando de locais, assim, baseados em várias fontes. Aí fala, mas as fontes eram julgamentos de inquisidores. Não só julgamentos de inquisidores, e nem todos os julgamentos de inquisidores tinham tortura, pasme. Pois é, tá vendo como é complicado a pessoa não estudar? Aí é mais fácil a pessoa não ter o trabalho de entender, que realmente é uma coisa que exige tempo, é meio trabalhoso e tal. Aí ela prefere ficar acomodada e acreditar nisso e não estudar e não entender direito as coisas. Mas é para isso que eu estou aqui. Bom, eu não sei se serei de muita ajuda, mas eu vou tentar, né? Dar meu parecer aqui para vocês. Bom, qual é a perspectiva da qual a história parte ao estudar a bruxaria? Ela não estuda de fato, assim, totalmente, apenas as bruxas. Ela vai estudar as bruxas também, mas elas normalmente se presta a entender a crença sobre bruxas. Entende? É a crença popular sobre bruxas. E eu gosto muito de um historiador chamado Ronald Hutton, que ele tem um livro que em português chama-se Grimório das Bruxas, mas é um livro de história, tá? Eu acho que o título original não tinha nada a ver com isso. Aí ele foi publicado numa edição bem bonita pela Darkside. E eu acho ele perfeito, assim. Pra você que tá começando a estudar a história da bruxaria, eu diria, vá primeiro nele. Porque eu acho que ele abarca muita coisa. E ele vai explicar também um pouco das discussões ali complexas que rolam nesses âmbitos científicos sobre história, né? Ele conta também, inclusive, que ele ficou decepcionado e ofendido quando percebeu que perdeu o argumento de que o livro Arad, o Evangelho das Bruxas, não era uma fonte confiável. Porque ele acreditava muito, mas infelizmente não é. Mas ele teve que engolir, né, esse orgulho dele e seguir em frente para poder fazer ciência, né? Quando a gente tá aprendendo, a gente passa por várias coisas assim. Mas bom, eu gosto de me basear principalmente nele, mas é importante também saber que existem diversas definições de bruxaria dentro da própria história. E os livros de bruxaria, eles vão ditar
as definições que eles vão usar para tratar daquele tema, tá? Tem umas mais antigas que eu acho que hoje as pessoas não usam tanto, de que a bruxaria era uma grande mentira, inventada apenas para que a igreja pudesse controlar a população através do medo. Não é totalmente mentira, mas é bem alheia à realidade, né? E tem outra, de que a bruxaria, ela nasce a partir da Idade Média na Europa. E realmente o conceito que, por exemplo, o Brasil tem de bruxa, ele nasce na Europa total. Mas ele nasce do contato do cristianismo com outras crenças ou com heresias, etc. Porém, existe uma coisa chamada história das ideias ou história das mentalidades, que é uma coisa fantástica, assim, é uma vertente historiográfica maravilhosa, que não leva apenas o termo ali em consideração. Ele leva também as ideias, de onde é que surgiu aquela ideia, mesmo que ela tenha mudado um pouco ao longo do tempo. E é desse local que o Ronald Reutel parte, né? E eu gosto muito dele porque ele traz um recorte que envolve várias culturas diferentes, muitos tempos diferentes, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Então, porém, isso não quer dizer que a bruxaria é a religião mais antiga do mundo, tá? Mesmo gostando de Hutton, não dá pra dizer isso, gente. Isso é um erro, isso é uma mentira. Isso aí não é discutível, é só... Não tem embasamento nenhum, tá? Por favor. Se quiser me ter ódio de mim por causa disso, como já tiveram, infelizmente não posso fazer nada. Até gostaria que fosse pra dizer, ok. Porque seria massa uma briga lá com um crente enchendo o saco da gente. Dizerem assim, não sei o que, você tem que aceitar Jesus. E você diz, não, mas a minha religião veio primeiro. Ixi, dá um argumento de autoridade meio falso, meio falacioso. Sim, dá um argumento falacioso, mas que é legal, né, de usar. Porém, é infundado. Bom, então ele parte dessa crença sobre as bruxas, né? Sobre a crença em bruxaria. E ele dita determinadas características dessas crenças, né? Que seria, por exemplo, a bruxa como um inimigo interno a partir da visão daquela sociedade. Ou seja, ela não vai ser que nem o conceito de mago. O conceito de mago, que ele trata nesse livro também, veio do sacerdote do povo vizinho. Esse é o que fazia magia, esse que era o mago, né? Era um contato ali que houve entre a Grécia e a Pérsia na Antiguidade. Aí o mago tinha essa relação com os sacerdotes persas. Mas a bruxa, conceito de bruxa, ele é representado como parte indissociável daquela sociedade. É alguém ou é um tipo de pessoa que aquela sociedade não aceita nela mesma, entende? Então, são problemas, são as sombras daquela própria sociedade, né? E uma coisa que eu esqueci de falar. Ele estuda a bruxaria a partir da crença que as pessoas têm de que determinadas pessoas podem fazer o mal através de meios místicos, meios ocultos, de magia, tá? Então é a partir desse recorte que você cria essa crença, é isso que ele define como bruxa, e que se cria essa figura, né? E aí essa figura que normalmente é rejeitada, já é marginalizada, né? Que varia de cultura para cultura. Na nossa cultura e na cultura europeia, obviamente essa figura marginalizada é claramente a mulher. Mas em outras, pode ser mulher ou homem. Em outras é apenas uma criança, enfim. Outra característica da crença em bruxas que ele trabalha é
a característica de que elas são tipo uma ordem super organizada lá, que visa dominar o mundo ou que controla o mundo das sombras. Esse é bem conspiracionista, né? Mas eu acredito que inclusive influenciou o pensamento da Margaret Murray, que é super datado, né? De que as bruxas são pessoas que fazem parte de uma religião oculta que sobreviveu intocada pelo cristianismo e é super organizada e blá blá blá. Tem um pouquinho de influência nisso aí. E essa ideia, novamente, feita por uma egiptóloga e tal, mas ela é datada. Ela não se sustenta. Acho que ela teve um pouco de inspiração nesse pensamento. E óbvio, outra característica da crença em bruxas é que essas pessoas fazem mal através de meios invisíveis, né? É meio óbvio, né? Mas é importante falar essas coisas. E bom, outra característica que ele coloca que é comum na crença em bruxas é de que a bruxaria é essencialmente maligna e também outra é de que ela pode ser combatida. Então vamos retomar, né? Recapitular. A crença em bruxas, de novo, ela essencialmente tem a característica de que as pessoas acreditam que as bruxas fazem mal através de meios estranhos, de que a bruxaria é essencialmente maligna, de que a bruxa é uma ameaça interna, ou seja, ela é parte daquela sociedade, ela não está fora, de que tem uma organização por trás das bruxas, e outra de que a bruxaria pode ser combatida. Mas isso não quer dizer que mesmo essas pessoas que se consideram bruxas, por mais cabreiras que sejam, elas nunca, segundo o próprio Hutton, elas nunca chegam aos pés do que as pessoas acreditam sobre bruxaria. O Hutton estudou a crença em bruxaria também na África, e ele verificou várias pessoas, né, que se diziam bruxos mesmo, e ele via que por mais cabreiros que eles fossem, eles não eram tudo aquilo que o pessoal pregava também, né? E por isso, para estudar a crença das pessoas, ele faz a distinção de artífice da magia, que é uma pessoa que faz serviços através da magia, né, inclusive bem, mal e tal, e são um pouco mais aceitos pela sociedade, das próprias bruxas. Normalmente, as bruxas de verdade, elas são meio artífices da magia, elas fazem as duas coisas. Porém, a crença em bruxas não leva isso em consideração, porque ela é essencialmente uma crença que coloca determinados grupos de pessoas como bode expiatório daquela sociedade, para que ela tente expurgar aquilo nela mesma. É tipo uma dificuldade de lidar com a sombra, só que no coletivo. E assim, você pode dizer, não, mas tem várias sociedades em que a magia era muito mais aceita e tal. E sim, e aí vamos fundamentar justamente o motivo dele ter colocado essas características ali, que é de que as magias que eram bem aceitas, elas eram parte da religião, entende? Quando você coloca magia, ela normalmente está desassociada daquela religião quando você faz essa separação. Porque se ela for muito parte das coisas, as pessoas não entendem como magia. É só uma coisa corriqueira para elas, entende? Ele notou também que nessas sociedades onde a magia e, sei lá, artífices da magia eram tipo super comuns, isso não tinha o conceito de bruxa, entende? Eles não tinham essa figura da bruxa, de alguém que é do mal e faz mal para as pessoas. Não tinham, entendeu? Era só todo mundo
vivendo a vida normal, entende? Onde não há o conceito de bruxas, é onde a magia é bem aceita. E ela é parte da religião, entende? O exemplo disso é o próprio Egito Antigo. Até mesmo a Grécia, por mais que ela tenha várias definições ali sobre os tipos de magia e de pessoas, diferentes tipos de magistas, não tinha exatamente o conceito que temos de bruxa. Então, levando em conta tudo isso, a gente pode perceber que a gente poderia simplesmente ser visto como um artífice da magia. A gente não precisava se intitular bruxo, já que essa ideia nasce da exclusão. Então, quando a gente pega esse nome pra gente, de bruxos, a gente está vestindo uma camisa, sabe, de resistência. A gente está se colocando automaticamente no local do marginalizado. Muita gente fica com raiva quando eu falo, política. Normalmente esse povo não sabe nem o que é política, não estudou uma linha sobre a definição básica de política, nem assim, para ir no dicionário. Porque a definição de política é tudo que envolve o coletivo. Então, são até coisas simples, tem nada a ver nem com votação. Votação é um elemento da política, mas ela não é tudo o que a política consiste. Então, quando eu assumo determinado título para as pessoas, seja ele qual for, seja ele, sei lá, o título da sua profissão, e eu me coloco ali como, sei lá, uma professora, isso já é um ato político, entende? Então, quando eu me assumo bruxa, eu já estou me colocando num local de essencialmente marginalizado, essencialmente rejeitado. Por isso, autores como do Bruxaria Apocalíptica, né, o Peter Gray, eles colocam a bruxa como o que está no final do dedo apontado, né? E ele também dá a entender que a gente está colocando toda essa carga em cima da gente, dos próprios pagãos, né? Que foram rejeitados após o advento do cristianismo, das próprias mulheres que são super bodes expiatórios por si só do pecado original para os cristãos, né? E se a gente pegar como inspiração o livro de Arade, o Evangelho das Bruxas, que por mais que não seja super acurado historicamente, ele tem alguma coisinha ali, um valor. Ele cita que Arade, ela veio para ajudar os cativos, os prisioneiros e tal, que isso é uma coisa que realmente existe na crença da bruxaria italiana. Só que ela não é tão organizada, nem tão costurada como o livro prega lá, né? Bom, eu acho que esse tema, ele pode se desenrolar em diversos vídeos. Então, vou parar por aqui por hoje e vou deixar aqui para vocês comentarem se vocês querem uma parte 2, que aí eu vou fazer uma coisa mais detalhada, trazer outros autores, como Carlos Ginsburg, que eu adoro. E também tem outros temas legais que dá para se discutir a partir da história da bruxaria, que é a diferença de bruxo, mago, feiticeiro, sacerdote, etc., que as pessoas confundem muito, e aí trocam esses termos e ficam batendo boca por estarem falando coisas diferentes sobre definições diferentes, ou com as mesmas definições, enfim. Então me digam aí se querem mais. E bom, então relembro a vocês agora que chegamos ao fim e o círculo está aberto, mas não foi quebrado. Feliz encontro e feliz partida para um feliz reencontro. Até mais!